radiador automotivo faz parte do sistema responsável pelo resfriamento da água que circula no bloco do motor, fazendo com que a temperatura não exceda limites para o bom funcionamento do mesmo. Saiba mais a seguir. O que é o radiador? É o dispositivo responsável pela troca de calor para o conjunto de arrefecimento, utilizando a água e o ar como meio de refrigeração, e também exige manutenção. Os motores modernos trabalham mais quentes, reaproveitando parte do calor que antes era eliminado pelo sistema de refrigeração. A tecnologia constatou que motores mais quentes sofrem menos desgaste, já que as ligas metálicas que compõem estes motores atingem seu ponto máximo de dilatação e, com isso, reduzem os atritos e sofrem um desgaste menor. O radiador automotivo faz parte do sistema responsável pelo resfriamento de água que circula pelo bloco do motor, fazendo com que a temperatura não exceda seus limites. A temperatura ideal para a água é de 94 graus centígrados nos motores a gasolina e de 64 graus nos motores a álcool ou diesel. Seu núcleo é formado por uma série de canais em forma de tubos ou de canaletas que permitem a passagem de ar entre eles, retirando o calor do líquido. Portanto, quanto maior a superfície de contato com o ar, mais rápida é a troca e mais eficiente é o radiador. A água quente que sai do bloco do motor circula pelo interior dos tubos do radiador, onde é resfriada. Isso acontece porque, através do bloco, ela é forçada a circulação de ar, através de um ventilador. Usualmente, em automóveis e caminhões, o ventilador trabalha succionando o ar para aproveitar o efeito do movimento do veículo. Segundo o fabricante, de 12 em 12 meses você deve substituir o líquido de arrefecimento, que é a mistura homogênea entre o aditivo e a água destilada. Resumindo, o radiador é utilizado para que, em conjunto com os sistemas de arrefecimento, estabilize a temperatura de funcionamento do motor. Partes de um radiador. Alerta: lâmina ligada aos tubos de arrefecimento para aumentar a área de troca de calor, trazendo maior rigidez ao bloco, podendo ser plana ou corrugada, em zigue-zague. Tubo: é por onde circula o fluido de arrefecimento e ou água, podendo ter o formato redondo, oval ou plano. Cabeceiras: elemento de ligação entre o bloco e as caixas. Caixa de entrada, cabeceira superior, componente que distribui o fluido de arrefecimento, a água. Caixa de saída, cabeceira inferior, componente que coleta o fluido de arrefecimento. O radiador, embora dê a aparência de um conjunto robusto, é uma peça bastante sensível, exigindo cuidado desde a confecção até a embalagem e o transporte. O aditivo ele tem várias funções. Aditivar o sistema não é simplesmente colorir a água do líquido de arrefecimento. Você está protegendo todos os componentes contra a corrosão. Além do mais, o etileno glicol, que é a matéria-prima do aditivo, ele conduz 500 milivolts de energia elétrica na água sozinho. Isso atinge diretamente o sensor de temperatura da água para recalibrar a mistura referente à injeção de combustível comburente. Quando o seu carro está totalmente frio, ele injeta 2,5 ml de gasolina ou álcool por segundo. A partir do momento que essa solução aquece aos níveis de começar a abrir a válvula termostática, graças à presença do aditivo isso acontece em 4 minutos, ao contrário de você usar água pura, o carro começa a consumir apenas 1 ml de combustível por segundo. Então o carro, quanto mais aquecido, dentro dos termos corretos de trabalho, ele vai ser mais econômico. O etileno glicol também é utilizado para evitar congelamentos em regiões mais frias. Todo aditivo tem a propriedade anticongelante e anti-ebulição. Se você descer a partes mais frias, como países vizinhos da gente que chega a nevar, ele passa abaixo dos 0 graus Celsius sem congelar. Verifique constantemente o nível de água do radiador, pois o nível baixo de água pode significar vazamento e, principalmente, evite completar a água com o radiador ainda quente. O bom funcionamento do radiador é fundamental para que ele consiga dissipar para o ambiente externo o calor do motor. Por isso, manutenção preventiva é tão importante.